Como vocês estão? Vamos dar sequência às nossas aulas de avanços tecnológicos e hoje a gente vai falar sobre ressonância magnética, né? Nós falamos sobre radiologia digital, tomografia, voltamos a falar sobre radiologia digital também, vamos entrar agora em ressonância magnética. E vocês estão vendo que tudo cai para a área de radiologia digital, imagem, qualidade de imagem, formatação de imagem. Então a ressonância não é diferente. Só que a gente vem aprendendo muito sobre equipamentos que utilizam a radiação X para poder captar as imagens, formar as imagens. E agora a gente vai entrar na ressonância e vamos ver um novo tipo de formação de imagem com captação de radiação diferente. A ressonância ela não trabalha com radiação X, ela trabalha com radiofrequência ou campo magnético. Então, como seria essa aquisição de imagem? Na realidade, a base é a mesma, só que eu não vou atravessar um corpo humano, um objeto, para fazer a imagem à base de seus contornos. A ressonância ela trabalha com campo magnético ou radiofrequência. Essa radiofrequência ela vai incidir um campo magnético em volta dos órgãos ou em volta do paciente e da região que eu quero adquirir a imagem. E ela vai trabalhar com um composto químico do órgão a ser estudado. Nós sabemos que o nosso corpo humano ele é composto de 2/3 de água, né, de líquido, gorduras, tecidos, ossos. Então, esse novo meio de aquisição de imagem, né, ele vai nos dar uma capacitação melhor, ou seja, ele vai nos dar uma informação muito melhor da imagem. Então, um exemplo de radiofrequência ou de campo magnético, né, é o seguinte: como o morcego caça? Como o morcego ele se movimenta e não esbarra em nenhum objeto que está na frente dele? O morcego, ele para poder se alimentar, ele emite uma radiofrequência que capta a variação de frequência e de composto químico do objeto que está à frente dele. Então ele sabe, ele vai emitir uma onda sonora, é como se fosse uma ressonância. Uma ultrassonografia. Ele lança uma radiação, né, uma radiofrequência. Essa radiação ela bate no objeto e volta. Ele sabe a localização. Então ele vai emitir uma nova radiofrequência e vai envolver esse objeto que ele está caçando. E ele sabe a localização. Então ele vai dizer toda a parte do tamanho do objeto que ele está caçando, as proporções dadas desse objeto. Então a ressonância é isso, né? Então vamos lá. O que é ressonância? Ressonância significa eco ou reverberação. Eco ou reverberação, né? Sendo, portanto, uma resposta ao estímulo produzido por uma radiofrequência, por radiofrequência ou por ondas de rádio. Como é que eu posso dizer assim? O eco, ele, como se você chega num quarto vazio, né, não tem nenhum obstáculo para a propagação do rádio, né, da voz, do som. Então você fala e ele reverbera, ou ele cria um eco. Então esse tipo de imagem ele vai ser produzido no paciente de uma certa forma que ele vai localizar e vai te dar informações do local onde você está fazendo a imagem de muito mais eficácia. Por quê? Nós sabemos que o rim ele é um composto químico e um órgão. Então ele tem compostos químicos diferenciados. Tipo, nós temos o nosso corpo humano. Cada corpo humano é único. Então ele tem um composto químico que vai interagir com a radiofrequência que está sendo emitida. Exemplo, nós temos 2 rins, não temos? Eles são iguais? Não.
Podem ser de tamanhos e densidades diferentes, mas se são chamados de rins. Então, o que acontece? Quando a reverberação ou a radiofrequência ou o campo magnético é emitido em cima desse órgão, ele vai entrar em contexto com o composto químico do interior do corpo humano, desse órgão. Tipo, meu composto químico do sangue, meu composto químico da gordura, meu composto químico dos ossos, da cartilagem e por aí vai. Então, cada área vai te definir um contexto diferente, uma resolução e uma interação totalmente diferente. Ressonância magnética relaciona-se com o fenômeno de magnetismo, apresentando mesmo um poder de atração sobre outras matérias. Exemplo, nós sabemos que o Gantry, nós vamos ver mais na frente, o Gantry da tomografia é um Gantry, um portal, né, um quadrado de dimensões pequenas, né? Ele tem mais ou menos 1 metro de comprimento, 1 de altura, 1 de largura. Então o paciente ele vai adentrar aquele círculo, né, ao portalzinho ali, ele vai adentrar aquele círculo e vai passar de um lado para o outro fazendo a imagem. Ou seja, o tubo de raio-x vai emitir radiação, vai atravessar, ele vai girar em torno do paciente, o paciente entra de um lado e sai do outro. Já a ressonância não, o Gantry da ressonância é totalmente diferente. Ele tem mais ou menos 2 metros, 2,5 metros de comprimento, né? Ele tem uma largura de 1,5 metro, né, de altura e de largura, e um orifício que o paciente entra e fica totalmente dentro do Gantry. Por quê? Ele não trabalha com radiação X. Ele não trabalha com detetor captando radiação X. Ele vai trabalhar com campo magnético, com bobinas transmissoras e receptoras. Essas bobinas elas vão fazer o corte anatômico do paciente todinho, que é o sagital, coronal e o axial. Então, dentro do Gantry da ressonância, ele já faz esses 3 tipos de corte. Ele faz a exploração do paciente nesses 3 tipos de corte. Já a ressonância não. A ressonância você trabalha com axial e coronal. Para fazer um sagital, você tem que fazer uma reconstrução de imagem. Tá? Então vamos lá. A ressonância magnética é uma tecnologia de diagnóstico por imagem que utiliza um potente magneto e ondas de radiofrequência para produzir fotos ou imagens de estruturas e órgãos internos, justamente por permitir que seu médico observe o interior do seu corpo de qualquer ângulo de visão e com muito mais clareza. Esta tecnologia fornece aos médicos uma grande quantidade de informações obtidas mais rapidamente e, em muitos casos, é uma maneira mais econômica de se fazer do que antigos exames de cirurgias exploratórias, né? Então, o que acontece, galera? Desculpa aí, tá, pessoal, que eu tô com um problema de visão, foi ontem no médico, né? Então, a minha vista esquerda, eu operei a vista esquerda, tive descolamento de retina e catarata, né? Eu operei, a visão tá voltando ao normal, só que a direita agora tá indo pro mesmo caminho, só tô tendo a parte da catarata. Então, a minha visão aqui, essa eu tô com 60% na esquerda, e na direita eu estou apenas com 10%. Eu vou ter que operar novamente. Então, desculpa aí qualquer erro e falha de leitura aqui, tá ok, galera? Então vamos lá. Fundamentos básicos da ressonância magnética. A palavra ressonância, de um modo geral, é a capacidade de trocar de energia entre dois sistemas ou meios físicos.
sem que haja perdas significantes. Dessa energia, a ressonância magnética refere-se à capacidade dos prótons teciduais receberem e devolverem energias através de ondas de rádio, frequência mesmas de rádio AM, mesmas que as rádios AM e FM, emitidas e captadas através de antenas. É um método diagnóstico não invasivo, que não expõe os usuários à radiação ionizante, o que foi recentemente incluído no arsenal dos métodos diagnósticos por imagem. Tá? Então, o que acontece? A interação de troca, né, consiste no seguinte: troca de informações. Eu vou inserir um contexto na hora de fazer a captação de imagem, eu vou inserir prótons, elétrons, nêutrons, e vou fazer uma miscelânea, uma salada de fruta ali, vou receber essa imagem. Eu não preciso esperar que o detector envie a imagem, as informações captadas para o computador poder reconstruir. Automaticamente essas interações por radiofrequência ou por campo magnético, ela vai te trazer as informações muito mais claras. E por não ser um método invasivo, né, uma radiação ionizante, a imagem ela vem muito mais limpa. O paciente não tem problema de estar sendo contaminado, tá? E outra coisa, esse tipo de radiofrequência, de campo magnético, tem que se tomar o máximo de cuidado, muito cuidado. O paciente, para poder adentrar na sala, ele tem que estar completamente sem portar nenhum tipo de artefato, né? Óculos, carteira, moedas no bolso, tomar cuidado com os cartões de crédito, né? Cartão de banco, porque o campo magnético ele é tão forte que ele consegue apagar a leitura do seu cartão. Então tem que se tomar muito cuidado. Ou já ocorreram casos de funcionários do hospital entrarem com uma bala de oxigênio diferenciada, né, e o Gantry puxar. O Gantry é completamente magnético. Esse Gantry ele não pode ser desligado, ele permanece ligado o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês e por aí vem. Nunca é desligado, somente é desligado quando se vai fazer algum tipo de manutenção. Então, todo material metálico não ferroso é utilizado dentro da sala de ressonância. Não pode entrar nenhum tipo de material metálico ferroso, né? Miguel, o que é material metálico ferroso e material metálico não ferroso? É aquele metal que contém ferro na sua liga, né? Alumínio contém ferro na liga? Não. O chumbo contém ferro na liga? Não. O aço inox contém ferro na liga? Sim e não, dependendo da sua composição. Se for um aço inox pobre, ele contém ferro na sua liga. Se aquele aço inox rico, ele não contém ferro na sua liga. Então, qualquer tipo de material metálico que não haja influência do campo magnético. Você pode botar um ímã próximo dele que ele não gruda, né? O alumínio não gruda, o chumbo não gruda, o aço inox pobre, com a sua liga pobre, ele gruda, os novos não. Então tem que se tomar muito cuidado. Um constante controle desses materiais que vão entrar na sala, tá ok? Aí nós temos aqui as vantagens de se fazer uma ressonância magnética, né? As vantagens da ressonância magnética resume-se em detectar precocemente as alterações orgânicas, conduzindo ao diagnóstico e ao sucesso da terapia. Ou seja, quanto mais cedo você detectar um tumor, mais rápido você vai conseguir controlá-lo e mais rápido você vai
poder tratar, né? Neste aspecto, considera-se que as infecções afecções clínicas determinam alterações bioquímicas no organismo e, como a obtenção da imagem por ressonância magnética é derivada dos átomos do organismo, dos átomos de hidrogênio, tais alterações identificadas em fases bastante precoces. Então, o que acontece? Como é que é a captação de imagem na tomografia e no raio-x? Você trabalha por densidade. A densidade é que vai detectar como é que vai ser sua imagem, né? Quanto mais denso a obtenção da imagem for, ela vai ser mais clara, mais próxima do branco, mais próxima do osso, não é isso? Quanto menor a densidade, ela vai se tornando parte que não tem resistência, ou seja, o ar. E a densidade média seria os órgãos. Então você tem 3 tonalidades de cinza, né? O branco para a parte óssea, o cinza para a parte de órgãos, né? De objetos dos órgãos, e a parte preta, o ar, que se obtém na imagem. Já a ressonância não, a ressonância ela vai trabalhar com uma variação distinta de tonalidades de cinza, porque ela vai trabalhar com a variação daquele órgão que está sendo estudado. Então eu tenho mais eficácia na hora de receber essas imagens. Ele vai me dar uma característica prévia de qual órgão é que eu estou estudando. Eu vou selecionar o estudo de fígado, o estudo de rins, o estudo de baço, o estudo de pâncreas, de crânio, de tórax. Eu vou fazer N seleções de imagens, mas essas seleções de imagens vão depender da resposta desses órgãos que estão localizados na área de estudo. Se eu estou fazendo uma área de estudo de abdômen, eu vou ter o fígado, rins, vou ter o baço, né? Então eu vou ter que diferenciar cada órgão pela sua condição química, sua interação com a radiação, com a radiofrequência. Cada sinal atenuado na ressonância vai me dar ele vai me dar a quantidade de informações que tem ali, tá ok, galera? Então vamos lá, continuando. Obter imagens sem exposição do paciente, a radiação ionizante, o que permite repetir exames outras vezes, se necessário. Isso é uma desvantagem. Você não tem radiação ionizante que você necessite realizar novas radiações, né? Novas repetições de radiação no paciente. A ressonância ela já capta essas imagens. É como na tomografia. Se lembra que eu falei? Todas as informações escaneadas do paciente ficam no computador. Igual a ressonância. Todas as imagens, todas as informações captadas pela ressonância ficam dentro do computador. É como para fazer uma reconstrução, né? Possibilitar a realização de imagens detalhadas nos diferentes cortes e em áreas de acesso difíceis, mantendo-se o paciente na mesma posição. O paciente não muda a posição, galera. Por quê? Para cada tipo de exame, eu vou ter um acessório, né? Eu vou ter uma bobina. Essa bobina ela vai envolver a área para poder se fazer o exame de ressonância, né? Utilizar como meio de contraste uma substância paramagnética, tendo o gadolínio como princípio ativo, que pode ser aplicada em pacientes com
em pacientes com potencial para alergia ao contraste iodado, utilizando nos exames de tomografia, utilizados nos exames de tomografia. Paciente com potencial alergia a iodo, na ressonância pode fazer, porque o gadolínio não tem seu princípio ativo, o iodo. Ele pode ser feito normalmente. Pessoas que não podem fazer e nem podem entrar numa sala de ressonância são pacientes com marca-passos, clipes cirúrgicos. Clipes são aqueles que a pessoa hoje em dia não dá mais conta, ele vai lá e grampeia. São clipes cirúrgicos, aquilo. Ele não pode fazer, a não ser que esses clipes cirúrgicos sejam de material não ferroso, metálico não ferroso. Tá ok? Aí. Vamos lá. A ressonância ela é mais velha do que a tomografia. A ressonância ela foi descoberta em 1945 e já vem desde 1960 sendo utilizada na área de saúde. Tipo, a tomografia partir do princípio da planigrafia, né? Aquela planigrafia planar que faz a radiação em vários ângulos, com várias emissões de radiação em um único filme. Vai fazer a imagem através de borramento de imagem. A ressonância ela já vem de 1945, quando começou seu uso, né? Aqui a gente fala de 1945, mas desde 1920 já se começava a pesquisar a ressonância magnética, através de fazer armas, né, bélicas para uso em guerras. Então, graças a Deus que não foi muito utilizada desde o princípio. Em 1945 ela começou a ser pesquisada para utilização na área de saúde, e a partir de 1960, 52, 60, ela passou a ser usada. Então vamos lá. Aqui eu tenho os dados históricos, né? Para quem desenvolveu o Jasper, como se fosse uma história da radiologia, que nós já vimos isso, né? Então, prosseguindo. Vem as desvantagens agora para o uso da ressonância. Vamos lá. Qual a maior desvantagem para a utilização do exame de ressonância? Esse é o alto custo. Uma ressonância hoje ela é muito mais cara que uma tomografia, né? Vou dar um exemplo, vou citar um exemplo aqui. Uma tomografia de tórax, né? Vamos começar do raio-x. Um raio-x de tórax está hoje R$80, em média de R$60 a R$80. Na tomografia, uma tomografia de tórax, ela tem uma variação de 600 a 800, os 800, R$900, dependendo se vai utilizar contraste ou não. O exame de tomografia contrastado é muito mais caro, tá? E é uma necessidade para se poder visualizar os exames. Então, se você tem um exame de tomografia sem contraste, ele está 600, 650. Com contraste, varia até R$900, tá? Uma RM de tórax, né? Ela vai variar entre 1.000 sem contraste a 1.300 com contraste. Isso é uma variação. Hoje em dia os preços já estão caindo um pouco mais, né? Mas assim mesmo ainda está caro, né? Então vamos lá. Limitações e contraindicações. As limitações à realização do procedimento, a claustrofobia, pois isso é o maior. Se você consegue ficar preso dentro do gantry da ressonância, beleza, você vai. Mas tem muitos pacientes que são tem claustrofobia, desculpa, galera. Tem claustrofobia. O que é isso? Que doença é essa? É doença aversão a lugares fechados. Você já se imaginou deitar num caixão e botar a tampa? É horrível, né? A ressonância, o tipo de exame é assim: você vai entrar no orifício do gantry e vai ficar com a parte de cima do equipamento próximo ao nariz. Você tem que ficar imóvel ali dentro e como se estivesse num local fechado, dentro de um caixão.
A sensação é horrível, mas é o tipo de exame muito eficaz que vai muito mais além, né? Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estava aqui. A claustrofobia, as doenças neurológicas, como o mal de Parkinson e outras causadoras de movimentações involuntárias, ou ainda o baixo nível de compressão do paciente, os distúrbios psiquiátricos, as dores intensas, dificultando a se manter numa posição por tempo prolongado. A idade avançada, a idade destacando-se principalmente as crianças. Nesse caso, torna-se necessário submeter-se à sedação, né? Leve ou mesmo anestesia geral. Para a realização de exame, é devidamente monitorizado com aparelhagem própria. Galera, a tomografia, se você se movimentar um pouquinho sequer, o técnico consegue recuperar a imagem. Na ressonância, os exames têm sequências de 12, 10 minutos bombardeando com campo magnético ou com a radiofrequência. Então, qualquer tipo de movimentação, mesmo involuntária do corpo, o técnico pode perder essa sequência. E ela tem que ser realizada desde o início. Não pode se parar, né? Se parar no meio e continuar, não. Tem que pegar essa sequência desde o início sem interrupção nenhuma. A tomografia você consegue, mas a ressonância você não consegue, tá? As contraindicações. As contraindicações ao exame podem ser absolutas. Nesses tipos se enquadram os pacientes portadores de marca-passo cardíaco, de clipes cirúrgicos metálicos, pós-cirúrgicos, de aneurisma, de prótese auriculares, de corpo metálico ocular, porque o magneto pode